Graça e paz, queridos irmãos, que o Senhor possa nos conduzir mais essa manhã, agora que vamos ter a sua palavra lida e exposta ao nosso coração. Eu peço que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 43. Após a leitura, então, do texto, nós vamos orar e, mais uma vez, orarmos também pela família dessa semana, para que a igreja esteja orando. E eu quero também colocar aqui a vida de Rafa diante do Senhor, para que ele estenda a sua mão e cuide e dê de fato cura e facilite todo esse processo, o tratamento do nosso irmão que está internado. Eu peço que você interceda também, esteja constantemente intercedendo pela vida dele. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 43, a palavra de Deus então nos diz assim: Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque há a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor, coloque sua vida diante do Senhor. Eu quero orar então por nossas irmãs Dione e Duda, e também colocar a vida de Rafael diante do Senhor. Amado Deus, agradecemos ao Senhor estarmos em Tua casa, com a Tua família, Teu povo, para adorar, cultuar ao Senhor e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Voz que nos conduz, que nos corrige, nos exorta, nos aperfeiçoa em Cristo. É no nome do Teu Filho, Pai, que nós rogamos ao Senhor aqui Tua graça sobre nós, para nos dar o entendimento, a leitura da Tua palavra correta, e assim fazermos também a leitura correta do nosso coração, da nossa vida, para que possamos Te servir, Pai, em fidelidade. Estenda a sua mão graciosa sobre a vida de Dione,
sobre a vida de Eduarda, que o Senhor mesmo conduza essas irmãs com graça, misericórdia, discernimento, enchendo a vida delas de plenitude do Teu Espírito e que elas caminhem em fidelidade, aonde quer que o Senhor as conduzir. Rogamos também, Pai, pela vida do Rafael, louvamos ao Senhor pelo testemunho que ele tem dado, louvamos ao Senhor pelo fortalecimento que o Senhor já tem dado a ele, em meio a tantas dificuldades de saúde, Pai. O Senhor tem o mantido forte, cheio de vitalidade e sempre com palavras tão vivas e cheias de alegria. Pedimos que o Senhor use Teu servo para a Tua glória também, naquele lugar onde ele está. Que Teu Espírito conduza-lhe, cheio de vida e vitalidade, Senhor, do Senhor, para proclamar a Tua palavra, a verdade do Teu Evangelho de Jesus Cristo. E estenda a Sua mão graciosa, Senhor, dando restauração à saúde dele, pelos meios ordinários ou por milagre, Senhor, porque cremos no Teu poder e por isso nós clamamos ao Senhor, confiados que o Senhor é o Deus que está aqui entre nós, que o Senhor age em nossas vidas, que o Senhor conduza a vida do Teu povo. Por isso assim nós nos curvamos e pedimos, em nome e por amor do Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu quero pensar com os irmãos essa manhã sobre essas parábolas que o Senhor Jesus ensina aqui aos seus discípulos. Esse é um momento em que o Senhor Jesus está na sua última semana de vida e ele faz aqui um sermão que é o capítulo 24 e o capítulo 25. Um sermão que é conhecido muitas vezes como o Sermão das Oliveiras. Na primeira parte desse sermão, que começa aqui no capítulo 24, o Senhor Jesus exorta basicamente os discípulos com aquilo que ele encerra essa primeira parte do sermão, no versículo 36, se você voltar os olhos para o texto. A grande advertência dessa primeira parte desse sermão é a respeito daquele dia e hora: ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. O que o Senhor Jesus estava dizendo de maneira veemente aos discípulos é: não importa saber a vocês quando é que isso vai acontecer, quando é que a volta irá acontecer. Nós passamos aqui há alguns meses tratando, por causa do texto de Daniel, por diversos domingos, tratando sobre o fim dos tempos, tratando sobre as coisas que ainda viriam, as coisas que sofreremos, as coisas que o povo de Deus sofrerá na face da terra, os apertos que nós ainda viveremos na face da terra. É importante que a gente não se esqueça disso, é importante que os nossos olhos estejam sempre atentos a isso. Nós somos sempre movidos por ciclos na nossa vida, por etapas que nós precisamos sempre ter aquela sensação de estarmos concluindo, de termos andado alguma milha, de termos andado algum centímetro que seja, mas nós precisamos sempre dessa sensação de que estamos dando passos, estamos indo para frente. Mas nós não podemos perder de vista o fato de que a palavra de Deus nos revela e nos aponta, sim, para as realidades que ainda irão nos acometer, que ainda se apresentarão ao povo de Deus. Essas realidades são duras, essas realidades serão difíceis, essas realidades provarão o povo de Deus, essas realidades a palavra de Deus chama de grande tribulação. Então,
o primeiro sermão aqui, a primeira parte do sermão ainda no capítulo 24, o Senhor Jesus, nessa última semana de vida, em que Ele está para ser morto, crucificado e assunto aos céus, Ele adverte aos seus discípulos, Ele lembra aos seus discípulos de que a nossa vida aqui precisa ser seguida com esse foco e essa atenção de que o fim ele virá, mas eu e você jamais saberemos quando é que esse dia virá. Então, a grande questão para a segunda parte do sermão em que Jesus trabalha com os discípulos é exatamente o fato de que ele ensina, ele chama os seus discípulos a compreenderem ou a entenderem como é que a vida precisa ser vivida aqui. Então, em outras palavras, essa segunda parte desse Sermão das Oliveiras tenta responder, perdão da palavra tenta, né? Jesus não tenta responder, ele responde, né? A pergunta é como nós podemos e precisamos viver, tendo em vista que nós não sabemos o dia da sua volta. Como nós podemos e precisamos viver aqui nessa terra, tendo em vista que o Senhor nos adverte sobre muitas coisas que virão no futuro, das quais eu não sei se eu mesmo chegarei até lá, mas como é que eu preciso viver hoje? Como é que o meu dia, como é que o meu dia a dia, como é que a minha semana, o mês, o ano, a década, como eu preciso viver, sabendo que de repente pode ser que o Senhor volte, mas pode ser que demore, mas nós não fomos chamados então para ficar tentando achar a data precisa do calendário, achar a hora precisa no relógio, em que o Senhor vai voltar. Como é que eu preciso, como é que eu posso viver aqui na face da terra? Pensando nessa pergunta, que talvez poderíamos fazer, olhando para o texto, porque ele nos responde exatamente como é que deve ser o nosso dia a dia, a nossa caminhada aqui. Um amigo de Lutero, certa vez, enquanto ele estava com uma enxada na mão, capinando, e eu gosto dessa história porque, inclusive, eu não concordo muito bem com ela em todos os termos, mas ele pergunta a Lutero o que é que ele faria se naquele momento em que ele estava ali capinando, ele descobrisse que Jesus estava para voltar daqui a algumas horas. E a história conta que Lutero olha para o amigo dele, para de capinar e diz de forma muito tranquila e sem duvidar: eu continuaria capinando o meu jardim. A história é contada, de certa forma, no sentido de que, quando você sabe e tem convicção de que o caminho que você está trilhando, a vida que você está vivendo, é de fato a plena vontade de Deus, de que você está em obediência a Deus, que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus chamou a sua vida, a você, para que você vivesse na sua vida. Quando você está de fato convicto disso, você não deve temer a volta de Cristo, mas você deve continuar fazendo aquilo que está fazendo. Em que termos que eu posso pensar que isso talvez pudesse ser negociado? É que trabalhar, criar filhos, pregar, todas essas coisas são coisas que nós devemos fazer para Deus. Quando eu e você vivemos o nosso dia a dia, devemos viver para Deus. Mas é certo que se eu soubesse hoje, não que Jesus estaria voltando, mas que eu fui acometido por uma doença em que eu tenho talvez apenas algumas semanas de vida, certamente eu colocaria em ordem, primeiramente, alguns relacionamentos. Certamente eu priorizaria ajustar coisas na minha relação com minha esposa, na minha relação com os meus filhos. Procuraria dizer alguma coisa a algumas pessoas que talvez eu não tenha dito ainda, porque eu tenho esperado o momento certo. E quando você então entende que o dia está se abreviando, logo
você começa a olhar com outros olhos para esse tempo certo, esse momento exato, essa hora mais precisa, para você fazer aquilo que você tanto quer fazer, como entendendo que aquilo é a coisa certa a ser feita. O fato é que quando nós temos uma visão de curto, médio e longo prazo, as nossas prioridades são afetadas, são mudadas. Sempre que as nossas perspectivas são para longo prazo, nós vamos numa marcha mais lenta, mas quando essa perspectiva ela muda para um curto prazo, nós começamos a tentar ser um pouco mais efetivos, um pouco mais eficientes naquelas coisas que nós estamos para realizar e entendemos que precisamos realizar e que aquilo é a coisa certa a ser feita. Volte então os seus olhos para o texto. Versículo 43 é a primeira parábola de 5 parábolas que ele conta nesse sermão, que o Senhor Jesus explica para os discípulos no seu sermão. A ênfase que ele dá nessa pequena parábola, porque ela é apenas esses 2 versículos, é exatamente a ênfase da vigilância, de estarmos apercebidos, de estarmos, o contrário da palavra grega aqui, seria a ideia de não sermos indolentes, de não sermos lentos, a ideia de sermos prontos, a ideia de sermos ativos, a ideia de sermos efetivos no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida que vivemos aqui. Então, o foco que o Senhor Jesus traz, às vezes, muitas vezes, a ênfase que se dá quando ouvimos alguns pregadores tratando sobre o texto, recai muito mais sobre o perigo da volta de Jesus, porque ele compara aqui com um ladrão. Então é como se essa volta de Jesus fosse um dia perigoso. Observe, a volta de Jesus é um dia perigoso para aquele que não quer. Perdão, irmãos. Estou me recuperando de uma virose que eu peguei com o Cris. Aliás, acho que a igreja inteira pegou com ela, né? A volta de Jesus, então, ela é perigosa para aqueles que não têm parte com Cristo, para aqueles que não querem caminhar a vida aqui da maneira e em Cristo Jesus. Essa é uma volta que você precisa de fato temer. Mas a ideia que o Senhor Jesus traz aqui é da imprevisibilidade. A ênfase que Jesus dá sobre a sua volta, sobre o fim do tempo, é que será de fato um dia em que nós simplesmente não temos como prever. Historicamente já se fez isso, todos se mostraram equivocados, todas as previsões. Se você olha o texto anterior, imediato, o Senhor Jesus está tratando exatamente como que em Noé foi exatamente dessa forma. As pessoas estavam vivendo, as pessoas estavam se dando em casamento, projetando suas vidas, projetando sonhos, e simplesmente chegou o dia. Ninguém previa aquilo, inclusive nunca tinha havido chuva daquele jeito, por isso não tinha nenhum esquema criado pelo ser humano para tentar prever uma grande chuva, porque aquilo nem existia na imaginação deles. A volta do Senhor Jesus será assim. O que ele traz como ênfase, então, é que nós precisamos deixar de sermos indolentes, deixar de andarmos como quem nos arrasta. Seria essa a ideia mais precisa para o estarmos vigilantes aqui. Olha,
você sabe que o ladrão vai chegar algum dia. O que é que você faz? Você mora em Recife. Você mora em uma casa em Recife. O que é que você faz? Você deixa as suas portas abertas. Você vai dormir de janela destrancada. Você sai na rua andando, conversando no celular, como que estivesse num paraíso. Não. O que é que você faz? Você vive atento. Você vive vigilante. Você anda com os olhos sempre apercebidos de movimentos estranhos, de coisas estranhas que estejam acontecendo. Você para, você recua, você toma atitude. Você não fica esperando que a coisa aconteça. E normalmente, quando nós ficamos a acreditar que não vai acontecer isso não, isso é só coisa da minha cabeça, eu estou meio assustado porque eu já fui assaltado demais. O que é que acontece? O assalto vem. Caiu a casa, né? Deu vacilo, acontece. A ideia que o Senhor Jesus está tratando com os discípulos aqui é: vocês não podem viver a vida de vocês, me permitam uma palavra bem coloquial, como vacilões. Irmãos, a nossa vida cristã, quando nós vamos nos dando conta de todas as coisas dessa vida, mas deixamos de andarmos apercebidos de que a volta do Senhor Jesus, ela é iminente e ela será imprevisível, repentina, nós começamos a viver a nossa vida como vacilões. A gente vai tocando as coisas, deixando elas irem. Há muitos chamados, há muitos que têm consciência profunda daquilo que Deus quer da sua vida, mas vão deixando para aquele dia que alguma coisa vai acontecer, que vai mexer com o seu coração e vai fazer você se levantar de fato e ter a disposição para servir ao Senhor daquela forma que você, no fim das contas, sabe que Ele chamou você a fazer. Mas a segunda parábola, então, um pouco maior. As duas primeiras são as menores dessa série, mas o Senhor Jesus, então, nos chama aqui e adverte algumas realidades. Observe, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Observe, então o cenário aqui existe um servo que é o responsável pelos demais servos que aquele senhor tem. Ele é o líder daqueles que servem aquele senhor. A ideia aqui não é que tenham dois servos, ele está dando duas possibilidades aqui do mesmo servo agir de duas formas distintas. Então esse servo, a quem o Senhor confiou os seus conservos, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe. Depois nós vamos chegar no restante do texto. Observe qual é a cena agora que o Senhor Jesus está trazendo aos discípulos, e não esqueça disso, na última semana de sua vida. Isso tem um peso. O Senhor tem os seus servos e dar a ele a liberdade de trabalhar e servir ao Senhor da maneira como o Senhor deu para que ele fizesse. A postura primeira é de fidelidade. Ele faz do jeito que o Senhor disse que era para fazer. A
primeira postura é de serviço. Então, o Senhor está indo embora e está dizendo aos seus discípulos que, deixando vocês aqui na terra, eu quero de vocês fidelidade no serviço. Em outras palavras, vocês não ficarão aqui na terra para fazer outra coisa, a não ser me servir em fidelidade. É isso que o Senhor está ensinando aos discípulos. Mas há então uma postura e um risco, e o Senhor conhece os seus discípulos, o seu povo, que é, no coração, vem aquela sensação de que o Senhor está demorando. Na demora, então o que ele faz? Bem, ele me deu uma liberdade aqui, no reino dele, e o que ele faz dessa liberdade é usá-la de maneira negligente. Ele agora vai usar de tudo aquilo que o Senhor deu, para o quê? Para curtir, para se entreter, para se divertir. Será que o Senhor não está condenando o divertimento, o entretenimento? De maneira lógica, rápida, você pensa, não. Mas é preciso que a gente compreenda que há uma dose, sim, de condenação no excesso da vontade que eu e você temos de nos divertir, de nos entreter o tempo inteiro. Por isso que a ideia aqui é, ele passou agora a se embriagar, a andar com os ébrios. Aquele pessoal, gente boa, que está sempre muito relaxado, mas estão deixando e usando do divertimento para deixar de lado as responsabilidades. Que responsabilidades são essas? Aquelas que nós temos diante do Senhor que nos chamou para vivermos aqui na terra para o servir. Observe então que os olhos, o prisma, a perspectiva de que Ele virá num dia em que nós não esperamos, faz com que e nos chama a andarmos de tal forma aqui nesse mundo que seja de fato a maneira produtiva, eficiente para se viver. Se fôssemos pensar em um tema mais atual para as duas ênfases que o Senhor Jesus dá aqui, nessas duas parábolas, eu diria que seria a produtividade como um elemento constituinte da piedade cristã. Veja só. A produtividade é um elemento constituinte de uma vida cristã piedosa. Porque muitas vezes nós queremos viver essa vida piedosa. Nós queremos viver essa vida com Deus, queremos viver uma vida de oração, queremos viver uma vida em obediência à palavra de Deus, que nós estamos querendo estudar e conhecer um pouco mais, mas nos esquecemos que a vida que o Senhor nos deu para vivermos aqui na terra, foi uma vida para que nós caminhemos dando fruto, e os nossos frutos permaneçam. Isso é produtividade, querido. A visão cristã de uma vida produtiva é a única que pode ser uma visão realmente genuína de produtividade. Observe que todos os livros que tratam sobre produtividade é tentando fazer com que você ganhe mais dinheiro, tentando fazer com que você se sinta melhor com você mesmo. Então você vai conseguir, no tempo que você tem, na administração do tempo que você tem, você vai conseguir fazer cada vez mais coisas de maneira mais efetiva, de maneira melhor, de maneira mais eficiente. E então isso trará para você mais efetividade no trabalho, o que então fará com que você possa alcançar os objetivos mais altos e então conquistar aquele salário, aquela promoção que você tanto deseja.
Todas as vezes que nós pensamos em ganhos aqui desse mundo, nós somos muito prontos, somos muito ativos, somos muito pujantes em buscar aquilo que nós queremos, em agir, em fazer coisas, em organizar a nossa agenda, em organizar o nosso dia, organizar os nossos estudos, organizar a nossa vida. Nós estabelecemos limites para as nossas relações, começamos a determinar quando vamos nos encontrar com alguém ou quando não vamos mais, porque precisamos estudar um pouco mais, precisamos nos esforçar um pouco mais. Quando precisamos passar em um mestrado, quando precisamos de um doutorado, nós sabemos organizar, inclusive nossas relações dentro de casa. O tempo que teremos com o filho, o tempo que teremos com a esposa, sabemos fazer isso. Mas toda essa produtividade, a pergunta é, ela tem sido de fato voltada para o fato do aspecto que o Senhor Jesus colocou eu e você aqui na terra para serviço único e exclusivo dele. Sim, único e exclusivo do Senhor Jesus. Você não está aqui na terra para servir a absolutamente ninguém mais. Você não está aqui na terra para servir a homem algum, a empresa alguma, a estado nenhum, mas você está aqui na terra para servir ao Senhor Jesus Cristo. E você precisa ser produtivo, você precisa ter uma vida mais produtiva, mais ativa, mais eficiente para a glória do Senhor Jesus. E observe, ele trata das parábolas das 10 virgens a seguir, tratando sobre essa prudência, da maneira como você deve cuidar daquilo que você tem, não pensar que os outros possam fazer isso por você, porque na nossa cultura nós também somos levados a crermos em um vitimismo, a olharmos para nós como sempre vítimas das circunstâncias, das pessoas, das coisas, do Estado, da empresa, do amigo mau que a empresa tem e por isso me passou a perna e aí eu perdi meu emprego, e a gente vai ficando como sempre meio que vitimado, vai perdendo nossas forças, quando o Senhor Jesus disse que eu e você que tínhamos que cuidar do óleo que eu e você temos, do azeite que Ele deu para mim e para você. Cuide você daquilo que Deus deu a você para fazer. É o que a parábola está nos ensinando. Ano passado tratamos sobre essa parábola das 10 virgens nas minúcias dela. Mas a próxima parábola é dos talentos. Parábola dos talentos. Observe, produtividade, eficiência. Você recebe tanto, o Senhor dá a você o que Ele sabe que você pode cuidar. Então Ele dá 10 para um, dá 5 para um, dá 2 para outro. Ele é quem distribui. Ele é quem sabe cada um, a capacidade que deu a cada um. E Ele quer que cada um, naquilo que Ele deu, ainda que seja maior ou no que seja menor, Ele deu a você, então cuide de maneira eficiente e faça isso produzir frutos. Observe, todo fim de ano, nós começamos com as nossas mesmas ladainhas. A gente começa a rever as coisas que fez, o que é que fez de errado. Torna-se ladainha, porque janeiro chega e nós não tomamos atitudes nenhuma. Você olha, vê que errou em diversas coisas, você segue para o ano e não tomou ação nenhuma. Só aquela frase assim, não, esse ano vai mudar, esse ano não vai ser mais assim não. E, efetivamente, praticamente, qual é a decisão? Qual é a ação real? O que o Senhor Jesus chama aos discípulos aqui, querido, observe, é para que eles caiam na realidade. Versículo 50 e 51, ele diz, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera e em hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com quem? Com os hipócritas. Veja, olha a figura que o Senhor Jesus insere agora nessa história. Gente que usa uma máscara, um ator, gente que interpreta, mas que de fato não é.
É assim. A vida com o Senhor Jesus precisa ser uma vida de constante serviço, prudência, vigilância, produtividade. Produza para o Senhor, produza para Cristo Jesus, multiplique para Cristo Jesus, faça mais, acorde de manhã, acorde cedo, durma tarde, canse, sue sangue, mas que seja para o Senhor Jesus, porque Ele vai voltar. A nossa vida aqui precisa ser uma vida assim. Não pode ser uma vida indolente, não pode ser uma vida que fica olhando para trás, vendo os erros que cometeu, vendo que o ano não foi tão produtivo assim, e aí a gente volta para o outro ano, e ao invés de chegar agora para o outro ano dizendo assim, agora esse negócio vai, eu vou fazer assim, eu vou tomar decisão assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou tomar a decisão, durante o dia vai ser desse jeito, durante a semana vai ser assim, durante o mês vai ser assado, eu quero até o mês tal ter chegado a tal ponto, eu quero até mês tal ter chegado a tal ponto. Não fazemos esses alvos, nem não estabelecemos esses alvos, nem com leitura bíblica. Não estabelecemos alvos para concluir a leitura do Antigo Testamento. Eu vou ler até tal dia. E o que é que a gente faz? Aí a gente chega aquele dia, aí só porque a gente está um pouco cansado. Aí não lê. Parece que se lê os 3 capítulos do dia, vai morrer. Que cansaço dos infernos é esse? É cansaço do inferno isso, querido. Porque cansaço que faz você olhar para a Bíblia, aí fala assim, não vou ler não. Porque eu estou cansado. Olha, eu entendo o que é deitar na cama e ter uma pré-morte. Nem vê o que aconteceu mais, depois que você encostou no colchão. Mas se você tem um alvo, e você tem o objetivo, eu tenho que ler isso aqui. Eu tenho que fazer isso. Não é assim para o concurso? Por que não é assim com a palavra de Deus? Talvez seja preciso ouvir essa voz do Senhor Jesus. Olha, seja vigilante, ande apercebido. Senão naquele dia eu ponho você com os hipócritas. Porque essa história de que quer uma vida piedosa, de que não quer viver o próximo ano, como o ano que eu vivi, me arrastando, mas que na hora de ler, o cansaço é mais forte do que o desejo de entrar um pouco mais na palavra de Deus e gastar tempo com ela. Querido, para eu não deixar de citar o missionário Ronaldo Lidório, que está agora fazendo tratamento de câncer. Ele já teve 16 malárias. Com 16 malárias, ele diz que Deus deu a ele o tempo necessário para que ele pudesse fazer a tradução do Novo Testamento inteiro para a língua concomba. Língua essa que ele é que grafou, eles não tinham escrita, ele entendeu a língua, ele fez a gramática da língua, ele ensinou o povo a ler e a escrever na língua deles que não existia, traduziu o Novo Testamento e entregou a palavra de Deus àquele povo. Por quê? Porque quando ele estava bom, ele estava no campo evangelizando. Quando o Senhor dava uma maláriazinha para ele, o que é que ele entendia? O tempo para eu ficar em casa produzindo. Febre de 42 graus. Numa tribo, no meio da África. O que é que faz? Paracetamol, dipirona? Não. Toma um chazinho de alguma coisa, toma um negócio aqui e ora. E aí quando volta para a civilização, não tem mais malária. O que foi que houve? O Senhor curou. Que remédio tomou? Tinha umas plantas lá, um negócio. Mas o Senhor curou. Volta de novo, malária de novo. Tempo para escrever, produzir.
Veja, a perspectiva, o alvo, o objetivo, move as pessoas. A perspectiva, o alvo, o objetivo que tem que mover a mim e a você diariamente Ele está voltando, Ele vai voltar. E isso precisa afetar o meu dia aqui, porque eu não sei quando é. Ele quer me encontrar em fidelidade, Ele quer me encontrar em prudência, Ele quer me encontrar servindo, multiplicando aquilo que Ele me deu. Para que a gente então possa pensar em algumas coisas mais práticas para aplicar para a nossa vida. Há um livro do Tim Charles, em que ele define que nós precisamos conhecer o propósito específico de Deus para a nossa vida. Senão fica difícil ser efetivo. Mas que existe um propósito maior, que é o de glorificar a Deus. E isso nós sabemos. Então observe, você não pode viver entendendo que o Senhor Jesus virá, cobrará de você. Você não pode viver o seu dia achando e crendo que apenas saber que tudo que eu faço para a glória de Deus, achando que isso é suficiente. Se quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Isso é suficiente? Não é, porque existe um chamado a você. Há um objetivo e um propósito específico de Deus com a sua vida. Você não será encontrado prudente e fiel se você não busca isso que o Senhor tem para a sua vida e fica apenas no chamado cristão para glorificar a Deus. A palavra de Deus diz, Efésios, se você puder, abra comigo, Efésios. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, nos diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ao vivermos e ao fazermos essas boas obras, para as quais Ele nos predestinou, como o versículo diz, é que eu e você estamos vivendo para a glória de Deus. Há coisas que Deus colocou como sua responsabilidade. Assim como Ele deu àquele servo alguns conservos para que ele cuidasse, cada servo tinha a sua função, mas um deles tinha a função de cuidar de todos aqueles. Ele cobrará de cada um aquilo que Ele colocou na mão de cada um para fazer. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, para que esse chamado seja vivido no seu dia a dia. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. No domingo é todo mundo junto. Mas você está vivendo o seu dia a dia durante a semana e você precisa entender, Deus está sim olhando para você e olhando os seus passos, olhando as suas coisas, olhando as suas atividades e está sim avaliando se tudo isso tem sido eficiente, tem sido para o propósito dele ou não. Imagine o anjo que de repente apareça para você para trazer a grande notícia sobre essa avaliação. Olha, o Senhor enviou aí umas centenas de anjos para ficar observando cada detalhe da sua vida. E nós temos aqui um relatório que viemos trazer a você.
tentando ajudar um pouco sua vida para que na volta de Jesus você não seja pego de surpresa, já que o anjo da igreja pregando não está adiantando, aí o Senhor mandou uns anjos. Aí, agora, pense você, resultado da avaliação, você está vivendo efetivamente para a glória de Deus em tudo que você faz e sendo produtivo. E o outro você está perdendo tempo na sua vida, fazendo um monte de coisa que não tinha necessidade e gastando tempo com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Qual que você acha que ia estar a resposta? Essa resposta é sua, tá? Não precisa me dizer não. Relatório aí, estava contando o quê? Você entende? Porque a perspectiva do fim nunca foi para que nós ficássemos olhando para o fim. Foi para que a gente voltasse os olhos para cá. A perspectiva do fim tem que mudar o hoje. Olhar para o fim tem que fazer com que o seu passo mude agora. Senão é hipocrisia. Você percebe isso? Então veja, ao fazermos as obras que Ele nos predestinou para que andássemos nela, nós precisamos compreender primeiro que todas as obras que nós fazemos para Deus, para aquilo que Deus nos chamou, com o chamado específico que Ele tem para cada um, elas são sempre obras que estarão servindo a pessoas. Ela sempre vai servir ao próximo. Sempre será para o bem do próximo. Sempre fará o bem ao próximo. As obras que o Senhor chama de boas obras, sempre é serviço a Deus, mas em primeira mão, ela chega no colo de pessoas. Afinal de contas, o Senhor não precisa que você faça nada para Ele. Ele não tem necessidade de nada. As pessoas sim. Então observe, até se você for chamado para pregar o Evangelho, você prega o Evangelho para quem? São pessoas que você vai alcançar. São pessoas que você vai servir. Servir a Deus ganha efetividade quando nós servimos a pessoas. Senão é só imaginação. É só fumaça, poeira. Querido, o que seria essa produtividade então? Eu acho que a gente precisa talvez colocar para o próximo domingo algumas coisas que eu tenho pensado aqui, mas o tempo não nos permitirá. Essa produtividade, isso é consenso, quer você tenha a razão correta para isso ou não, quer você siga os propósitos de Deus ou não. Produtividade é quando você administra eficientemente dons, talentos, energia e entusiasmo. Quando você quer ser produtivo, você precisa administrar bem seus dons, talentos, energia e entusiasmo. Você precisa lidar bem com o tempo. É tempo de fazer o quê? O nome disso se chama disciplina. Disciplina é você fazer o que você tem que fazer, na hora que você tem que fazer, mesmo quando você não quer fazer. Ninguém é produtivo se não se disciplinar. A ideia grega de disciplina é alguém que esmurra o próprio corpo, que luta contra si mesmo. É preciso lutar, é preciso ter coragem para ser disciplinado. E é preciso ser disciplinado se você quiser ser produtivo para o Senhor.
Você precisa aprender a administrar os dons e talentos que o Senhor deu a você. Você precisa ser efetivo nisso. Você precisa de fato entregar isso para o bem dos outros e para a glória de Deus. Quantos dons e quantos talentos o Senhor deu nas suas mãos. O quanto que pessoas têm sido abençoadas, o quanto que pessoas têm sido servidas por você, pelos dons e capacidades e talentos que o Senhor deu. Mas será que você tem usado a sua energia para isso que o Senhor te chamou? Ou sua energia está sendo gasta em outras coisas? Quando chega a hora de fazer para Deus, as suas forças já estão indo embora. O teu entusiasmo, aquela força que faz a gente se mover, você está gastando isso com as coisas que Deus chamou você para fazer? Ou está fazendo isso já nas últimas, porque tem lançado seu entusiasmo com coisas que você não está fazendo para Deus? Apenas crentes, apenas cristãos podem ter uma visão correta sobre produtividade. Hoje eu queria então finalizar apenas com esses pontos. Você precisa, em nome de Jesus, definir quais são as responsabilidades que o Senhor deu para a sua vida. Você precisa definir quais são as responsabilidades que o Senhor deu para a sua vida. Você é pai, quais são as responsabilidades? Você é mãe, quais são as responsabilidades? Você é filho, quais são as responsabilidades que o Senhor deu? Você entende? E muitas outras responsabilidades estarão sobre nós, pelo simples fato de sermos quem somos. Você trabalha com o quê? Então você precisa pensar, qual é a responsabilidade que o Senhor me dá com isso? De ser produtivo para Ele, de servir a Ele, de andar em vigilância, servindo cada vez mais. Ou a postura vai ser o contrário. Se você não definir essa responsabilidade, você vai achar que tudo que você faz é para a glória de Deus. E quando tudo termina sendo nada. Termina que nada está sendo para a glória de Deus. Deus deu a você responsabilidades. E são essas responsabilidades que você precisa canalizar as suas energias, o seu entusiasmo, porque você tem a certeza, Deus me deu isso aqui para cuidar. Então, se você vai cuidar de filhos, que seja assim. Se você vai cuidar de filho dos outros na escola, fazendo que seja assim. Se você vai cuidar de pessoas, que faça desse jeito. Se você vai cuidar de coisas, que faça desse jeito, como o Senhor quer que você faça. Domingo que vem, eu quero pensar em algumas dessas áreas, como sendo áreas que o Senhor sempre dará a cada um de nós para cuidarmos, além daquelas que são áreas definidas pelo simples fato de que nós somos quem somos. Você está onde você está. O Senhor tem propósitos para a sua vida ali. O Senhor exige de você ali. E você precisa entender que produtividade é um elemento constituinte da piedade cristã. Crente que ora demais, que lê a Bíblia demais, que entende de muita coisa, que sabe de tudo, mas que não produz, isso não é piedade cristã. A piedade cristã não faz separação do conhecimento que temos da obediência que temos. Obediência e conhecimento, eles precisam andar no mesmo nível para que seja genuinamente cristão. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor mais uma vez.